Louvado seja Deus por essa oportunidade que temos de mais uma vez estarmos juntos. Iniciamos a nossa semana na presença do Senhor, impagável. Glória a Deus pela vida do Alisson, da Elisandra, de todos os demais colegas aqui, pela confiança de me passarem aqui o púlpito para nós compartilharmos uma porção da palavra. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, um livro muito bonito, pequeno, 3 capítulos somente, um mais bonito do que o outro, com alguns textos extremamente conhecidos, no capítulo 3 principalmente. Aviva, Senhor, a tua obra, como nos dias passados. Depois ele termina o livro dizendo: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja vacas no curral, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Lindo, né? Já muda o dia, já muda a semana, já muda o ano, um texto como esse. Mas nós vamos ao capítulo 2, onde leremos dos versos 2 ao 4. Abacuque, capítulo 2, dos versos 2 ao verso 4, que dizem assim: O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém? Muito bem. Deus chama o profeta Abacuque no momento em que o seu povo atravessava uma condição moral, espiritual, muito difícil. Eles haviam se permitido ser dominado pelo pecado, tinham abandonado as coisas de Deus, deixando de obedecê-lo. E o Senhor, então, ele tem um plano que permitiria que os caldeus ou os babilônicos viessem sitiar Jerusalém, seria o cativeiro. E eles seriam o instrumento de Deus para levar novamente o povo à conscientização das falhas e eles retornarem às origens. Estranho, né? Estranho imaginar uma coisa dessa. Deus chama Abacuque pouco tempo antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém e levar as coisas mais importantes e caras, diríamos assim. Inclusive, os mais sábios e inteligentes, importantes para o reinado, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. No meio de um contexto desse, ainda poucos meses antes dos fatos, bem provável que sejam poucos meses, o Senhor chama esse rapaz. Só sabemos que o nome dele significa abraçador ou abraço, que ele era um homem que permaneceu fiel, porque em meio a toda esta situação adversa, pessoas tinham permanecido fiéis, sempre ao remanescente, que sejamos, sempre existe o que não se corrompe, que também sejamos, sempre há o fiel ao Senhor, que passa por cima de tudo e qualquer situação, preconceito, determinação para ser fiel a Deus. E um deles aqui neste momento era Abacuque. Ele permanece fiel ao Senhor. E por isso Deus o chama com uma palavra que, se nós lermos o primeiro verso do capítulo 1, nós vamos ler que sentença de Deus determinada. Ou seja, o Senhor traz a Abacuque a ordem de levar uma palavra irrevogável, que ele não daria mais uma nova chance ao povo,
de mudar a conduta e de retornar às origens. Isto traz a este profeta um conflito interno terrível nos valores espirituais que ele tinha aprendido até então, nos conceitos, uma crise quase que existencial, porque este homem precisava anunciar que o Deus eterno, que ele tinha experiência, permitiria que os caldeus sitiassem Jerusalém e destruísse o templo. Então ele olha para o que tinha aprendido até então, bem provável para o que tinha vivido, até mesmo pela fidelidade de Deus com aquele povo, e começa a ter uma crise interna em tentar entender, mas por que Deus vai permitir isso? Por que Deus vai punir o mal, permitindo que, entre aspas, outro mal seja o instrumento para esse momento? E o capítulo 1 são várias e várias perguntas, questões diante de Deus, numa busca incessante de entender aquilo e de assimilar para poder anunciar a palavra. Nós temos que estar aptos e preparados quando nós nos propomos a servir ao Senhor, a deixá-lo a usar a nossa vida, de que nem todas as palavras que Deus nos mandar dizer serão mamão com açúcar. Aliás, nos dias atuais, a maioria serão palavras contundentes, que confrontam, que convidam à realidade. Nós devemos estar preparados para isso. Também eu confesso que não é simples, não é uma coisa fácil de ser assimilada e vivenciada, não. Porque nós vamos mesmo buscar dentro de nós a exatidão daquilo. Nós conhecemos o Deus da misericórdia, longânimo, misericordioso, piedoso, tardio em irar-se. Mas esse verso não diz que ele não vai irar-se. Este verso não diz que nunca ele vai tomar uma posição. Diz sim que ele é tardio, ele dá oportunidades. Mas uma hora ele chega para trazer solução ao quadro. Então nós estamos diante de um profeta que vivia uma crise terrível, tentando entender o que é que Deus estava intentando e como que aquilo poderia acontecer. Se o mal cresceu em Judá, por que Deus não resolveu este problema antes? Por que ele permitiu que o mal chegasse a este ponto? Por que ele permitiu que o povo se corrompesse a esta situação? Anteriormente ele poderia ter tomado a iniciativa de resolução. Imaginem a condição do profeta. Olha, eu tenho certeza que nós em algum momento, principalmente nos dias atuais, olhamos para as situações e pensamos, até quando, né? Quando Deus vai resolver? Ou por que Deus não resolve? Se não tomamos cuidado, até podemos pecar, né? Não blasfemando, mas pecar em relação às situações, com a nossa justiça própria e sentenciarmos pessoas, porque o mundo jaz no maligno, ele tem como príncipe o nosso adversário. Mas nós fazemos a diferença no meio desta corrupção, no meio desta situação difícil, adversa, do povo se deixando levar, se vendendo, servindo ao Senhor. Então o profeta está num momento difícil. Se você ler o capítulo 1, você vai ficar encantado com a fidelidade de Deus em trazer esta mensagem nos lábios do profeta, no pensamento, e ele ter coragem de dissertar, escrever e deixar a nós aqui como um bom exemplo. A mão do nosso Deus, pastora, está estendida sobre a tua saúde esta manhã aqui. Deus me mostra pontos como claridades nos teus ombros, pontos como claridades nos teus cotovelos, pontos como claridade nos teus joelhos, ponto como claridade no pé, como chama aqui, no calcanhar. A mão de Deus estendida sobre os teus ossos e sobre a sua musculatura, principalmente no que se diz respeito a juntas, né? A mão do nosso Deus estendida, desinflamando e devolvendo dentro desta situação aí, uma lubrificação correta, exata. Ela, diríamos, estava comprometida. Deus está fortalecendo os teus braços, fortalecendo a tua saúde esta manhã aqui.
Só que também ele tem uma boa intenção neste fortalecimento de ordem financeira para a tua casa, para a casa de vocês. Mas o Senhor também tem uma boa intenção neste fortalecimento para a casa dele. Deus tem algo novo para colocar na mão da pastora dentro da casa do Senhor. Algo que Deus não assusta, não encomenda. Não tem ainda dentro da casa do Senhor. Será elaborado como planejamento de crescimento e expansão da obra. E esta responsabilidade vem em tuas mãos. Aí, para mim poder entender também, Deus me mostra vários pacotes de farinha de trigo. Isto tem forma de expressão espiritual. Pacotes de farinha de trigo, que tem a ver com a palavra. Tu podes olhar para dentro de si e em algum momento não se sentir tão apta ou capaz. Deus não envergonha. Tão apta ou capaz, até pelo temperamento, pela forma de personalidade. Mas estes pacotes de farinha, eles simbolizam a palavra também. E há um protocolo que vai ser quebrado, e o nome do nosso Deus será glorificado. Iniciando este processo espiritual na vida da pastora, haverá um grande sinal no meio da tua família, um sinal de salvação, um sinal de libertação, um sinal de pacificação, um sinal extraordinário que te trará alegria, porque o Senhor trará pessoas da tua família para estarem te acompanhando aqui dentro da casa dele, de maneira bem extraordinária. Não demoram muitos dias e já haverá um bom sinal da fidelidade do Senhor na vida da pastora. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Estas questões não foram respondidas por Deus rapidamente. Apesar de nós vermos a comunhão do profeta com Deus, a maneira profética e até mesmo poética dele trazer a nós o capítulo 3, estas questões não foram respondidas por Deus no tempo esperado pelo profeta Abacuque. Não foram respondidas. Deus é poderoso porque tem a eternidade em mãos. Então nós oramos agora e o Senhor já sabe, anteriormente ao fato de chegarmos à casa dele, o que nós iríamos orar. E ele já tem tudo nas mãos, determinado o dia da nossa bênção, da nossa vitória, diríamos. Mas ele não nos ouve ou não nos responde na hora que nós queremos. E o profeta Abacuque nos deixa um exemplo no capítulo 2, no versículo 1, onde ele diz assim: eu vou subir a torre de vigia. Vou subir a torre de vigia. Vou me colocar sobre a fortaleza. Ele dizia que ele iria recorrer ao Senhor, descansar no Senhor, porque o Senhor seria a ele a fortaleza, o amparo, o refúgio e o seguro fiel naquele momento difícil. Vigiarei para ver o que Deus me dirá. Esperaria a resposta de Deus, vigiando, seguro de que viria, não fugindo dos projetos, não desistindo dos projetos, e convicto de que o Senhor iria ouvi-lo. E a resposta à minha queixa, eu sei que ele vai trazer. Então nós acabamos de ler uma resposta, ou a primeira resposta de Deus ao profeta Abacuque. Os exemplos são extraordinários de ter ficado esperando a resposta de Deus, não saiu do lugar, não mudou de ideia, não questionou a possibilidade da resposta não vir de acordo com o que ele estava imaginando ou esperando, esperou no Senhor a resposta que Deus tinha para ele, diante daquela queixa. Uma das falhas que nós precisamos corrigir é que nós oramos, até mesmo dizemos que estamos esperando, esperamos sim,
mas nós predeterminamos como Deus deve agir por nós. Nós queremos só aquilo que está dentro do nosso coração como resposta, e achamos que só isto que será uma resposta correta, convincente, exata para o problema que colocamos diante dele. Isto não é bom. O bom é descansar no Senhor. Deus não vai nunca fazer o mal por nós. Olha, na ira dele, o salmista diz: lembra-te da misericórdia. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, Deus sempre tem o melhor plano para a nossa vida. O melhor tempo para a solução do problema, o melhor dia para a resposta. Esta pode ser a manhã que o Senhor selecionou para trazer a resposta para a nossa queixa, para a nossa oração, para o nosso questionamento diante dEle. Nós não viemos aqui em vão, não viemos. Aleluia. Aqui, minha querida, com a camiseta preta. Isto. Deus me mostra um movimento especial de saúde no teu sangue esta manhã aqui. Eu me dirijo a uma jovem, mas o Senhor me diz que há uma decomposição, existia então, até então, uma decomposição no teu sangue, a sua alimentação não é digerida pelo sangue, no seu termo que usaríamos, não é sugada pelo sangue, o que é necessário para suprir a necessidade dele. Então ele fica predisposto a estar fraco e até anêmico. Isto traz sintomas, às vezes, de uma canseira que é inexplicável, porque eu me dirijo a uma pessoa nova, desregularidade em algumas funções, inclusive no sono, mas o nosso Deus está alinhando a saúde do teu sangue esta manhã. A tua visão, inclusive, vai melhorar, o teu cabelo vai parar de cair, a tua pele vai ficar uma pele mais viçosa, os teus pés não vão ter a sensação de inchaço e de dor, a digestão será correta, porque ela está lenta. O nome do nosso Deus é glorificado na tua saúde esta manhã aqui, amém? Ser curada aí, eu afirmo, no nome de Jesus Cristo. Aí o que acontece? A resposta chegou. A resposta chegou. Mesmo sem entender o que Deus poderia trazer como resposta, ele se coloca na posição de aguardar a resposta divina e aceitar a mesma. A oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso, nos diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Submissão à vontade de Deus é uma característica ímpar que nós precisamos desenvolver. Aceitar a vontade de Deus sobre todas as coisas, acreditando que ela é a melhor. E sempre será melhor. Eu tenho uma palavra do céu para nós esta manhã aqui, sem sensacionalismo. Deus não vai te decepcionar, fique em paz. Deus não vai te decepcionar. Está demorando, pastor? Espera. Está tudo contrariado? Espera. Eu não suporto mais mentira, não há luta ou prova que o Senhor permite que passemos, que Ele não nos capacita para suportar a batalha. Você tem condições, e todas as grandes guerras que nós enfrentamos servem para o nosso crescimento. Nós sairemos melhores. Inclusive hoje, nós sairemos daqui melhores do que entramos, porque o Senhor está nos trazendo uma palavra. A resposta é certa no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Meu querido, aqui olha, de camiseta escura, na última fileira de cadeiras lá, do lado da irmã, também com uma blusa ou um vestido escuro com algumas estampas. Eu quero que você levante a mão, por favor. Isto. Meu querido, daqui eu contemplo o seguinte, Deus me mostra o seguinte, como um movimento na região abdominal sua,
Deus não é obsceno, na região abdominal sua. Um movimento de cura. As mãos do nosso Deus estão estendidas como gastroenterologista seu esta manhã aqui, fazendo um movimento de saúde nas funções gástricas, fazendo também um movimento de saúde nas funções intestinais. A mão de Deus também se estende sobre esta situação aqui, sobre o seu esôfago. A mão de Deus se estende num processo de cura, operando um grande movimento de desinflamação. Eu posso estar até numa conotação profética pelo amanhã. Mas a mão do nosso Deus se estendeu a favor da tua saúde e o nome dele será exaltado nisto. Os últimos 3 anos, eles têm sido de grandes batalhas, de muitas decepções, de muitas quedas, nada aqui no contexto espiritual de pecado, de muitas quedas, recomeços, e uma das maiores decepções que você tem tido é a sensação de abandono. Eu me dirijo a um homem do coração bom, eu me dirijo a um homem que é um milagre, tentando servir ao Senhor como eu, mas que ele está totalmente decepcionado, porque quando precisou, pessoas que ele ajudou optaram em virar as costas, julgar, tentar entender de forma distorcida a história ou os fatos vividos por ele hoje. Mas o nosso Deus está no controle de tudo, é óbvio. Só que hoje é uma manhã especial que Deus manda eu te dizer que Ele está tomando esta história nas mãos. Já estava nas mãos dele, é maneira de expressão. Deus está tomando esta história de quedas, Deus está tomando esta histórias de prejuízos, Deus está tomando este sentimento que ficou dentro de você, o vazio e o medo, e Ele manda eu te dizer que Ele vai resolver esta situação da maneira menos esperada por ti, num tempo mais rápido do que você poderia planejar, porque a Ele pertence o ouro e a prata, de onde nunca se poderia imaginar, de fontes pequenas, o Senhor vai fazer jorrar uma quantidade de água excelente, vai mudar a página da tua história, o Senhor vai mudar por completo a tua história, vai te honrar. Infelizmente, quem virou as costas para você vai ficar envergonhado. Eu não vou sublimar essa palavra. Vai ficar envergonhado, porque o nome do nosso Deus vai ser glorificado na tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Abacuque se posicionou em esperar a resposta de Deus chegar. E agora a resposta chegou. O Senhor chama o profeta e diz assim: escreve em letras garrafais, nos dias atuais, faça outdoors, espalhe-os por toda a cidade, de uma forma que até quem passar correndo, quem estiver fazendo o seu exercício diário de manhã, quem estiver de bicicleta, quem estiver de carro, quem estiver de moto, que corre mais, escreva e propague por toda a cidade, para que ninguém diga que Deus não falou, para que ninguém diga que não sabia, porque eles tinham, a maioria, provocado esta atitude de Deus. Nós não meditamos no início da palavra? A maioria tinha provocado esta atitude de Deus. E o Senhor então diz assim: escreve, Abacuque, em letras grandes, espalhe por toda a cidade, para que todos vejam a resposta que eu tenho para você. A mensagem não era para aquele tempo, ou seja, o Senhor dizia assim: a resposta é no meu tempo determinado. Há um tempo de Deus para todas as coisas, e o tempo de Deus é o kairós infalível. Não há abreviatura, não há, me perdoe aqui, pastor, não há demônio que interfira no tempo de Deus.
Não tenho por características estas maneiras de expressão, mas eu não vou deixar de dizer, não tenha medo, não há demônio que roube o que Deus determinou para a sua vida, não há. Claro que nós precisamos nos posicionar, mas a palavra é essa: não há poder das trevas que possa contra uma ordem do céu, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito. O Senhor deu uma ordem, mesmo que haja uma guerra. Veja lá Daniel 9:10, houve uma guerra nas regiões celestiais, para que a resposta de Daniel não chegasse e o povo pudesse se refazer. Mas o Senhor diz: eu mandei o arcanjo Miguel, e ele dissipou o poder das trevas, e a resposta veio. E lá em Jerusalém, Deus usa a boca do profeta Ageu e diz assim: recomecem a reconstrução, porque a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Foi ou não foi a resposta de Deus? O templo foi ou não foi reconstruído? Mas agora nós estamos no momento em que nem ele havia sido por completo ainda destruído. Aí o Senhor dizia assim para Abacuque: no meu tempo determinado, ou seja, Abacuque, eu estou trabalhando na eternidade. Deus trabalha a longuíssimo prazo. Eu ouvi o pastor fazer os planos aqui, glória a Deus por isso. Igreja organizada. Mas estas datas já estão todas vistas pelo Senhor. Eu tenho uma amiga, eu vou dar o número do fone dela para eles, o dia que Deus permitir, trazerem ela aqui. Uma grande mulher de Deus. Ela é minha irmã gêmea, a gente brinca assim. Mas às vezes ela consegue me deixar um pouquinho nervoso. Quase todo dia a gente conversa pelo WhatsApp. Já é uma vovó. Deus foi quem nos trouxe assim uma comunhão espiritual. Eu tenho um problema no olho, ela também tem o mesmo problema no olho, só que ela foi corajosa e teve coragem de fazer o transplante. Eu ainda não tive e não vou fazer. Quase com 60 anos, falta algum, mas eu vou chegar lá. Não vou mexer na córnea do olho. Você manda uma mensagem para ela, Lucas, e diz assim: ore por mim. Aí conta um problema. Ela responde assim: o Senhor já tinha visto isso, então Ele vai dar vitória. Tem hora que a gente quer que a pessoa responda: Jesus vai te dar vitória, conte os dias, faça isso, faça aquilo, não é? Mas não. Ela responde desse jeito. Eu digo: meu Deus do céu. Aí eu começo a meditar num texto desse. Agora de manhã, quando eu escrevia o sermão, eu me lembrei, eu vou citar o nome dela, eu me lembrei da Vânia. O Senhor já viu tudo, fique em paz. Anda, Caio, soderia, sebe, odebaia, sabocamonevia séria. O Senhor dizia, sabe o quê? Para Abacuque: eu já vi tudo, o amanhã está nas minhas mãos, visível como eu enxergo Lucas aqui. Você consegue explicar Deus? O amanhã está nas mãos do Senhor, Ele está enxergando o amanhã. Isso é fato. Aí o Senhor diz assim: no meu tempo, Abacuque, eu vou mandar a resposta certinha. Eu vou resolver o problema de Jerusalém no meu tempo. Mas você avise o povo para ficar alerta. Aí ele diz assim: olha, os caldeus, soberbos, arrogantes, prepotentes, eles virão com tudo mesmo. Já pensou na primeira leva de cativos para a Babilônia? Nabucodonosor vem e pega os vasos de ouro de dentro do templo, cometeria um sacrilégio. Os vasos de ouro de dentro do templo, as pessoas importantíssimas para o rei, que era Jeoaquim na época, mas que ele estava totalmente fora da casinha, mas pega pessoas importantes que poderiam mudar aquela história, através da oração, através do aconselhamento, da intercessão. Nós vemos pelos exemplos: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Leva os cativos. Daniel faria a diferença como um grande homem de Deus. Sadraque, Mesaque, Abidnego, Mardoqueu, Ester fariam a diferença lá na Babilônia.
onde quer que cheguemos, a promessa de Deus nos acompanha, e ali nós fazemos a diferença, e a promessa de Deus se cumpre ali. A promessa de Deus se cumpre ali, então não devo temer. Onde eu estiver, o Senhor estará comigo. Há um louvor no cantor cristão que o coral canta: se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre. Aí o poeta diz assim: seja por caminhos justos, depois ímpios ou inseguros, nos seus braços bem seguros, a qualquer lugar irei. Onde quer que cheguemos, a promessa de Deus chega conosco. É só estar debaixo da vontade do Senhor. Apesar de tudo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam debaixo da sombra do Onipotente, descansados lá no meio da Babilônia. Como pode uma coisa dessa, pastor? Deus estava trabalhando, ou seja, Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por nós. É tudo contraditório. Deus está trabalhando. Não há contradição diante de Deus. Há caminhos que até na tormenta são criados por Ele. Ele abre porta com chave de madeira no meio da água. Como que é? Que o poeta do hino diz. O que ele disse para Moisés? O mar vermelho está aí, Senhor. O povo de Israel está aí por trás. Nós vamos morrer aqui. O que você tem na mão? Aquele cajado de madeira. Toca sobre o mar vermelho. Quando ele toca, a água cede, faz-se um caminho e o povo atravessa e chega lá do outro lado. Então Deus é conosco. Os instrumentos e as maneiras de trabalhar de Deus são sempre impossíveis, mas elas vêm. Aí ele diz assim: olha, a soberba, a arrogância deste povo vai continuar aí, mas você escreve nesta placa e diga ao meu povo que o fiel viverá pela fé. Se nós lermos o Novo Testamento, inúmeras vezes Paulo nos diz isso, né? Até o escritor aos Romanos, até o escritor aos Hebreus. Paulo, lá em Romanos, quando ele ratificava a verdade da essência da salvação em Jesus Cristo, para os romanos, e diante das perseguições e das dúvidas e de tudo que acontecia na época, ele dizia que o justo viveria pela fé. Fé. Eu ouvi o pastor citar aqui. Eu aprendi uma coisa, vou abrir um adentro de segundo só. Eu aprendi uma coisa quando eu comecei com o meu pastor, já que dorme no Senhor. Ele dizia assim: chegue na hora do início do culto e observe as confirmações de Deus para a palavra que Ele colocou no seu coração. Isso é incrível. É detalhes, às vezes são detalhes. Tem hora que eu faço prova do Senhor, sem colocá-lo contra a parede. Quem sou eu, quem somos nós? E também a gente tem que desenvolver uma certa maturidade. Não é toda hora que você pode ficar testando você ou testando Deus, não, uai. Mas tem hora que eu faço prova. Quando a coisa está estreita, principalmente. Eu digo: Jesus, me dá um sinal. Eu vou contar um testemunho a vocês. Eu cheguei num setor da Assembleia de Deus em São Paulo. E eu estava meio apreensivo no púlpito para ministrar a palavra, um pouco nervoso. Todos os dias ficamos. E se isto sair, é que você perdeu a dependência de Deus. Aí o negócio é complicado. Mas aquele dia eu estava muito tenso, preocupado. A minha esposa estava com a minha menina, a maior, e eu olhava para ela, assim, e dizia: meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Aí de repente eu disse: Senhor, este coral vai cantar. Ponho algumas palavras no louvor como um sinal para mim. E eu pedi ao Senhor que aquele coral cantasse, e no hino que fosse escolhido pelo maestro, sugerido pelo Espírito, é claro, houvesse a palavra digno. E fiquei quieto. O coral levantou para cantar,
E quando fez a introdução, eu já comecei a chorar, porque o coral cantou: Tu és digno de louvor, dai louvor, Tu és digno de louvor, por todo o tempo. Deus nos dá sinais, irmãos. Deus nos dá sinais. Olha, vamos sair do parênteses agora. Abacuque diz: olha, o justo, o que permanecer fiel, pela fé vai sobreviver diante dos ataques dos caldeus. Vai para a Babilônia, volta para reconstruir, a família será protegida. O que eu estava dizendo? Paulo diz várias vezes lá em Romanos, em outros textos bíblicos, Coríntios, que nós os justos viveríamos pela fé. Eu não enxergo, mas eu acredito que o Senhor está comigo. Eu não cheguei ao amanhã, mas eu sei que o meu Senhor é quem domina o amanhã. E Ele já determinou a minha vitória. Aí eu posso também dizer: Jesus não voltou ainda, mas a palavra de Deus me diz que Ele vai voltar. Então eu devo esperá-lo. Se tardar, aguardar, porque Ele vai voltar. E é pela fé que eu tenho esta segurança de que nós estamos aqui de maneira passageira. O meu lugar, o teu lugar é as regiões celestiais, onde Jesus está, e Ele está preparando um lugar, porque o desejo dEle é que onde Ele está, estejamos também. Irmão, as coisas andam de mal a pior, é verdade. É verdade. O mundo jaz no maligno. Os valores estão invertidos, é verdade. A justiça corrompida, é verdade. Enfermidades e mais enfermidades que nós não explicamos de onde ela veio. Decepções e mais decepções, escândalos e mais escândalos. Apesar de Jesus ter dito que era necessário que isto acontecesse, é o balançar da figueira, o justo sendo provado. Quantos dias nós olhamos para tudo e vemos que realmente a solução é Maranata, ora vem Senhor Jesus. E qual que é a palavra que o Senhor dizia para ele, já também de forma profética? Veja, se Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus ter nascido, que Jesus nasceria, Jesus morreria, ressuscitaria, retornaria ao céu, voltaria para nos buscar, repartirá conosco o despojo, a conquista que Ele teve na cruz do Calvário. Deus enxergando com o olho da eternidade, e usando Isaías aqui também, os olhos da eternidade de Deus, enxergando a lamentação, a lamúria, o questionamento, a angústia, a aflição do profeta, em ter aquela palavra sentenciada por Deus tão forte para determinar ao povo: olha, o Senhor vai permitir que o mal prevaleça por um tempo. O mal vai usar-se do mal para atacar o povo de Deus. Mas a resposta que nós temos é esta: espera, descansa. Se demorar, se tardar, continua esperando, porque o justo vai viver pela fé. Que coisa linda, extraordinária, irmão. Como muda o conceito por completo daquilo que nós estamos imaginando, não é? Que Deus nos ajude. Tenha plena certeza, pela fé, o Senhor está guardando, preservando a sua família, pela fé que nós temos em Jesus Cristo, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir ao Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu, pela graça. O Senhor
Pela fé, ou melhor dizendo, o Senhor é o que está cuidando dos teus negócios. O Senhor está acima de todo e qualquer problema. A nossa salvação está garantida. Não vimos o céu ainda. Não vemos Jesus aqui pessoalmente, como eu posso enxergar os pastores. Mas Ele está conosco. Estas cadeiras estão preenchidas por miríades de anjos celestiais. Sende, bodiacebe, cobuiaçaria. Nos protegendo, nos guardando. Então, pela fé, não vamos questionar. Pela fé, não vamos duvidar. Pela fé, nós vamos aceitar. Pela fé, nós vamos ter certeza que o melhor de Deus está por vir para a nossa vida. Sim, o melhor de Deus. Pela fé, nós dizemos: este é ano de vitória, é ano de conquista. Está tudo atravessado do outro lado. Sim, está tudo atravessado pelo contrário. Quero que aconteça, quem quer que seja que Deus use ou permita que faça o que for de pior, nós estamos guardados e protegidos pelo Senhor, e esta justiça que nós temos como convicção, foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário, e Ele nos ungiu, como diz Isaías 61, e nos deu autoridade, óleo de unção para tal. E com essa autoridade, com esta virtude, nós dizemos que angústias e tristezas, pessoas vestidas de angústias e tristezas, com o óleo da alegria serão renovadas pela palavra que o Senhor nos ordenou. Isto é a atitude do justo, isto é a demonstração de fé. Não permita jamais que o desânimo, que o desespero, que a aparente demora de resposta, porque somos imediatistas, mas o nosso Deus, o nome dele é já também, viu? O nome dele é já. Não permita jamais que estas angústias e estes desânimos falem mais alto na tua vida, mas que você tenha plena convicção: Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado. Eu não sei que dia vai chegar a bênção que nós viemos aqui esta manhã buscar. Pode ser até hoje, viu? Eu não sei que dia vai chegar, mas eu só sei que ela vai chegar. Se tardar, espera. Eu não sei que dia Jesus vai voltar. Que bom seria se Jesus voltasse hoje, não é? Eu não sei que dia que Ele vai voltar, mas eu sei que Ele vai voltar. Eu sei que Ele vai voltar. Eu sei que Ele vai nos levar para o céu. Eu sei que este mundo aqui é passageiro. Parece que está demorando. Mas eu já escuto há 55 anos. Já estava lá no ventre da minha mãe e já ouvia um pastor pregando que Jesus vai voltar. Não voltou ainda. Se tardar, não desanime, porque Ele vai voltar. E esta é a fé que nós temos dentro de nós. Agora, Ele não voltou ainda, estamos neste mundo, não podemos fugir da realidade. Então, pela fé, nós somos mais do que vitoriosos no nome de Jesus Cristo aqui neste mundo. Aqui neste mundo, aqui nos dias atuais, nos tempos difíceis, nós somos mais do que vitoriosos, porque nós enxergamos com o olho da fé a nossa bênção, a nossa vitória. Deus vai fazer um movimento por vocês aqui, olha, vocês dois aqui. Primeiro, a mão de Deus está estendida sobre a tua saúde, certo, minha querida? A mão de Deus está estendida sobre a tua saúde. A mão de Deus está estendida sobre a tua saúde no sentido emocional. Deus está trazendo equilíbrio emocional a você. Veja bem, Deus não expõe as pessoas. Deus está trazendo equilíbrio emocional a você. Você sentada aí é uma grande heroína. Apesar de nova, você poderia nos trazer inúmeros exemplos de superação, da fidelidade de Deus na tua vida, mesmo quando você não tinha conhecimento de fatos verdadeiros do Senhor. Ele foi te poupando, te guardando, protegendo, anulando internamente possibilidades que você poderia tomar como direção de vida, nada aqui no sentido imoral da palavra. O Senhor foi cercando e protegendo, porque Ele tinha e tem objetivo na sua vida. Só que estas situações adversas, decepções e coisas mais, elas criaram
diríamos assim, uma caixinha traumática. Esta caixinha traumática precisa de, às vezes, um olhar só para acionar um gatilho. Um olhar só. E este olhar só consegue alterar a tua condição, até humor no dia. Consegue alterar, criar uma guerra dentro de você, uma angústia e uma tristeza. Mas a mão de Deus chegou hoje num processo de cura, canta e dá graça. E o Senhor manda eu te dizer que Ele vai tomar esta caixinha nas mãos esta manhã, canta e dá graça. E o nome dEle vai ser exaltado no negócio. Outra coisa interessante, Deus me mostra como se fosse um cinto abdominal, uma cinta abdominal, sendo colocada na região abdominal sua. Esta cinta comprime bem. Deus ministra no meu coração que está desinflamando órgãos internos no teu abdômen esta manhã aqui. Estes órgãos internos estavam inflamados até agora e desajustando funções, provocando dores, mal-estar. Mas a mão de Deus chegou num processo de cura e o nome dEle vai ser exaltado na tua saúde. Vocês precisam, eu vou fazer um negócio aqui, sem sensacionalismo. Você pode, por favor, pastora, colocar a mão ali no abdômen dela? Sem sensacionalismo. Sem sensacionalismo, porque existia até agora uma inflamação bem acentuada. Mas esta inflamação vai sair agora, não vai ser amanhã. E sem sensacionalismo. Na autoridade do nome de Jesus, o Senhor nos disse que nós impuríamos as mãos sobre enfermos. Ali está as mãos da tua serva. O Senhor me disse que existia uma inflamação muito forte ali, acentuada em alguns órgãos, que comprometem a saúde da tua serva, que traz uma perda de sangue. Mas em nome de Jesus Cristo, eu ordeno saúde a partir de agora, no toque das mãos da serva de Deus. Vai normalizar as funções orgânicas dela. A vida vai ser saudável e leve. Ela vai receber paz também, porque boa parte desta azia é o trauma interno das rejeições. Esta azia não vai vir mais em nome de Jesus Cristo, e o nome do nosso Deus há de ser glorificado na história dela. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Obrigado. Este abraço aí é no nome de todos nós aqui da igreja, começando por eles. É no nosso nome, no nome de todos nós, com todo respeito à pastora, é claro. Deus vai fazer um movimento por vocês. Deus tem pressa em acelerar um processo de honra por vocês. 2 heróis, grandes heróis. Era para dar tudo errado. Vocês contrariam a lógica. Era para dar tudo errado. Nasceu dentro de você, meu amigo, um espírito de pacificação e de perdão que você assusta com você. Há 4 anos atrás, olha, se você puxar um filme, você vai dizer, não sou mais eu. Como pode eu ouvir, eu suportar, como pode eu ir de novo no mesmo lugar, tentando fazer uma porta abrir, e a porta não abrir, e eu estar enxergando o camarada mentindo para mim, e eu não fechar, que seja a mão aqui e resolver. Isto contraria a lógica. Opção por Jesus Cristo também não isentou vocês de abandono, até de pessoas próximas. Mas o Senhor manda eu dizer que agora chegou um tempo de novidade, um tempo de mudança. Você diz ao Senhor todo dia, Deus, o Senhor me enxerga aqui? O Senhor me ama? Que história é essa, Deus? O Senhor me ama? Eu preciso de um sinal. Você tem vontade de colocar outdoors por aí, dizendo que Jesus faz milagre e tal, e coisa do tipo. Mas a mão de Deus está estendida a favor de vocês. Há um calendário sendo entregue na mão de vocês hoje. Ele começa com um X bem forte na 2ª quinzena do mês de março. O Jesus não está me dizendo que vai mudar tudo em março, porque Ele não precisa do mês de março para mudar nada, Ele muda agora. É só uma maneira de expressão. A partir de, o X começa
A partir do tempo do mês de março, ele vai fazendo X no mês de abril todo, depois ele para, depois ele volta no mês de julho todo. A mão de Deus está estendida, e estes tempos serão os tempos do início da mudança de história, e o nome do nosso Deus há de ser exaltado na história de vocês. Amém. Alá, minha querida, levantou a mãozinha ali de roupa vermelha, faça assim com a mão. A irmã ali, isto. É vermelho isso? Deve ser. Não importa que cor que é. O que importa é que Jesus está trabalhando e curando a irmã esta manhã aqui, certo? Deus me mostra como que aqui assim no cangote da irmã viesse um elástico bem forte. Ele comprime bem toda esta região aqui, comprime e aperta. Por baixo das orelhas, aperta bastante. Aí o Senhor me diz assim: você diga a ela que eu estou curando a pressão arterial dela hoje. A pressão arterial, inclusive a pressão intracraniana. O Senhor também está devolvendo irrigação sanguínea normal na cabeça da irmã. Então a tontura, as pontadas, o mal-estar, inclusive digestivo, que nestes são os momentos de maior livramento de Deus, encerram-se agora, e o nome do nosso Deus é exaltado na sua saúde. Ser curada no nome de Jesus Cristo. Receba paz e leve dentro de ti uma promessa. Deus está sondando a tua família, e Ele vai trabalhar com salvação na tua família. Haverá salvação, libertação, no decorrer dos próximos dias já um sinal de perdão, e o Senhor Deus exaltado nesse negócio. Amém. Opa. Louvado seja o Senhor. Posso orar? Me dá licença aqui, eu já falei. Irmãos, estejam em pé, por favor, para nós orarmos a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Até então, aqui, meu amigo aqui com a camisa bonita, xadrez. Até hoje eu vou descontrair, tá? Em alguns termos. Até hoje, inclusive espiritualmente, principalmente, tudo foi muito calmo e muito light. Tudo muito calmo, muito light. Eu me dirijo a um homem discreto ao cubo, calado, porém com uma inteligência extraordinária, que foi vítima de algumas injustiças no sentido profissional da palavra, que poderia estar sendo mais útil e que de alguma forma restringem as oportunidades, mas que a mão de Deus está estendida e Ele vai expandir os negócios e o nome dele será exaltado nisto. A mão de Deus está estendida e Ele vai trazer expansão. Agora, espiritualmente falando, tudo até agora foi tudo muito sossegado. Mas o Senhor diz que agora Ele vai te achar aí e vai com um anzol bem grande te pescar para projetos espirituais, certo? Essa sua discrição, essa sua inteligência, essa sua habilidade, até uma coisa forte, de suportar agressões e ficar quieto, agressões verbais, coisa do tipo, elas foram sondadas por Deus. Claro que foi Ele que fez isso acontecer dentro de você. Você só permitiu. E agora chegou a hora. Espiritualmente Deus vai fazer um rebuliço na sua vida. Inacreditável. Vai ser glorificado o Senhor Deus nessa história. Amém? Daqui a algum tempo você testifica. O grande aqui é o Senhor. Deus está fortalecendo os teus ossos, minha querida. Deus está fortalecendo os teus ossos hoje. Você estava com os ossos mais velhos do que você. Você estava com os ossos na minha idade. Você não tem a minha idade. Jesus está equilibrando os teus ossos hoje. Eles estavam desenvolvendo osteoporose e artrite. Você sente dores no corpo inexplicáveis. Até nas mãos às vezes dores, nos pés também dores, no calcanhar mal-estar, no joelho
Mas o Senhor chegou hoje e Ele calcificou teus ossos, normalizando tudo e glorificando o nome dEle nesse negócio. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, louvado e glorificado seja o Teu nome por Tua fidelidade e misericórdia, em ter nos concedido esta oportunidade tão especial de estarmos reunidos diante de Ti, ouvindo uma porção da Tua palavra. Glória ao Teu nome pela vida do Alisson, da Elisandra, de todos os demais companheiros meus aqui, pastores, de cada um dos Teus servos e famílias aqui representadas. Que a Tua palavra tenha encontrado dentro de nós guarida, e que nós possamos sair daqui hoje seguros, vivendo pela fé, na confiança no Senhor. Eu ordeno a bênção da saúde aqui também, que portas se abram, uma grande vitória nas famílias aqui representadas, e o nome do nosso Deus exaltado acima de tudo, para a glória e honra do Teu nome. Nós já Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém.